Olá, meu nome é Luiz Carneiro e eu estou gravando esse vídeo como resposta a uma pergunta feita numa live que eu fiz esses dias, no dia 14/5, no meu canal de redação. Essa live foi feita junto com a Leandra Duarte, que é uma ex-aluna, e a gente conversou sobre como fazer redações inteligentes, principalmente usando o repertório, ou seja, o conhecimento de mundo de cada um. E a pergunta que foi feita nessa live foi sobre a relação do livro 1984, do George Orwell, com a Katy Perry. A Katy Perry, como todos conhecem, é uma artista pop, né, uma cantora. Eu sou bastante fã dela e foi muito legal ter colocado essa questão na live e ter vindo essa pergunta, porque para mim representou justamente uma retomada. Como vocês podem ver, eu sou fã da Katy Perry ao ponto de ter uma jaqueta, né, exclusiva que foi feita pela Van Destroyer. Obrigado, Guilherme e Caio, por terem feito essa jaqueta incrível que eu usei no show da Katy Perry em 2018 aqui no Brasil, o show da turnê Witness. E quando eu digo que foi muito legal ter vindo essa pergunta na live, que isso para mim é uma retomada, isso não tem apenas a ver com o fato de eu ser fã da Katy Perry. Tem a ver também com duas outras coisas bastante importantes. A primeira delas foi um curso que eu dei na Casa Guilherme de Almeida, que era um curso sobre a obra da Katy Perry, sobre as letras e principalmente sobre os clipes. E no curso da Casa Guilherme de Almeida a gente trabalhou de um jeito muito parecido com o que a gente vai fazer aqui, assistindo o clipe, vendo trechos dele, entendendo quais são as referências de linguagem e quais são as referências de conteúdo. Como, por exemplo, analisando a relação que existe entre o livro 1984 do George Orwell com o clipe Chained to the Rhythm da Katy Perry. E, além do curso, essa pergunta me fez retomar uma outra coisa também muito bacana, que é um livro que eu escrevi chamado Katy Perryness, em que eu analiso os clipes da Katy Perry e algumas letras, álbum a álbum. Esse livro, como a gente, também está em quarentena e vai ter que ser um pouco reeditado porque muitas coisas já foram lançadas depois que eu terminei. Como, por exemplo, o clipe Hey Hey Hey, em que a Katy Perry aparece trajada de Joana Dark, e também o último álbum Daisies, que acabou de sair. E eu lembrei também de um amigo, o Mitch, que é um inglês maravilhoso que mora aqui no Brasil, que por conta de eu ter dado o curso de ter escrito o livro, me chamava de Katy Perry Teaching Guy, ou seja, o professor de Katy Perry. E, para entender a relação entre o livro 1984 do George Orwell com o clipe Chained to the Rhythm da Katy Perry, nós vamos analisar a letra da música, o lyric video, que é o vídeo que ela lança para os fãs aprenderem a letra da canção, o videoclipe e também o making of. De acordo com a própria Katy Perry e com o diretor de Chained to the Rhythm, o clipe é uma crítica à sociedade de massa, a alienação, inclusive a alienação auto-infligida, e as mídias sociais. E é nesse sentido que a gente pode começar a tecer um paralelo com 1984, mas para isso a gente precisa entender o que é o livro e o seu contexto. 1984 é um livro escrito pelo George Orwell e lançado originalmente em 1949. A gente nunca vai poder saber exatamente se isso é verdade, mas parece que o George Orwell quis criar com o título 1984 uma inversão da data de 1948, que é provavelmente o ano em que o livro foi escrito. Com isso, ele quis colocar, ou provavelmente quis colocar, um sentido de distopia, ou seja, uma visão futurista da sociedade, só que uma visão pessimista. E essa visão pessimista de futuro é muito parecida com a visão expressa nos episódios da série Black Mirror, original da Netflix. E uma sociedade totalitária, em geral, é controlada por um governo opressor, que no caso de 1984 é representado por uma figura chamada de Big Brother, ou de Grande Irmão. E essa referência, como é fácil perceber, é a mesma que nomeia o programa global Big Brother Brasil, aquela fábrica de superficialidades, aquela central de produção de subcelebridades e de culta e idiotia que a gente vê cotidianamente aí na TV aberta. Vamos passar então para a análise do clipe Chained to the Rhythm da Katy Perry e para construir as relações entre ele e 1984. É muito importante para fazer isso a gente ir direto, antes de entrar no clipe, para o lyric video, que é bastante emblemático com relação aos significados que a gente quer explorar aqui. O clipe começa com o que a gente identifica como uma cozinha miniatura e uma mão que vem do nada, que vem do alto, de um lugar que a gente não sabe qual é, que controla aquela cozinha. Essa mão, na verdade, está fazendo determinados pratos naquela cozinha, ela faz um hambúrguer, faz uma macarronada ali, e ela vai servir para um personagem que está numa sala adjacente. É muito importante para o entendimento do clipe e até para o entendimento desse lyric video perceber que essa mão é uma mão que entrega o alimento, uma mão que entrega o sustento e que a pessoa que está recebendo esse alimento é inteiramente dependente dela. No começo do lyric video não é mostrado exatamente para quem essa mão ou essas mãos estão cozinhando, e isso vai aparecer um pouco depois.
Na verdade, essas mãos estão cozinhando para um hamster que está numa sala de TV assistindo uma transmissão de um hamster em uma roda. Ou seja, de um hamster em uma situação em que ele está preso e que por mais que se esforce não vai conseguir chegar a lugar nenhum. É uma metáfora perfeita justamente da dependência de um governo ou de um determinado tipo de situação ou de uma pessoa ou de qualquer outro tipo de dependência que a gente possa pensar. E é importante notar, tanto para entender o lyric video quanto o clipe, que esse hamster, além de dependente, é completamente alienado, porque ele não percebe a situação de desfavorecimento em que ele se encontra. E é muito importante perceber que o hamster é inclusive um dos símbolos do parque em que toda a ação do clipe vai acontecer. É importante notar também que a letra da música fala fortemente sobre dominação cultural e social, que é representada simbolicamente pela posição do hamster no lyric video, pois esse hamster é totalmente submisso, inferiorizado e dependente. O título da música, Chained to the Rhythm, se refere justamente à prisão, ou seja, a pessoa estar atrelada voluntária ou involuntariamente a um determinado tipo de prisão, seja ela uma prisão real ou uma prisão simbólica, uma prisão cultural, uma prisão de pensamento. E quando a gente fala de uma prisão mais simbólica e ideológica do que realmente uma prisão física, para muita gente está vinculado justamente a uma noção de inferno. E sempre que se fala disso, eu lembro de um texto do Ítalo Calvino que se chama Cidades Invisíveis. Nesse livro, As Cidades Invisíveis, que é um livro muito bonito, o Calvino vai falar de várias cidades, né, e no final ele vai falar das cidades infernais. Ele dá uma definição de inferno que eu acho que se encaixa muito profundamente dentro desses significados todos que a gente está explorando aqui, principalmente dentro do significado lyric video, que mostra o hamster lá naquela situação de extrema dependência. O Calvino vai dizer que o inferno não é um lugar, mas o inferno é nós nos acostumarmos com ele ao ponto de deixar de percebê-lo. Esse tipo de visão é muito coadunada justamente com a Sociedade de 1984, do livro de George Orwell, que para muitas pessoas era vista como benéfica. Era vista como natural e como um desenvolvimento social extremamente bem-vindo. A gente vai ver como tudo isso aparece no clipe, mas primeiro é muito importante a gente explorar a letra da música. Nesse trecho da música que aparece na tela, a gente vai ver que se fala de viver a vida por meio de uma lente, ou através de uma lente, e como ornamento, ou seja, como um mero enfeite, não como um participante da vida, mas como alguma coisa inanimada. E também vai se evocar aí a figura cultural da cerca branca, que é um símbolo muito forte no cinema dos Estados Unidos, das casas de subúrbio, das casas de pessoas bem colocadas na vida, com uma situação financeira estabilizada, e que são símbolos justamente do American Way of Life, né? Do estilo de vida norte-americano, que em muitos lugares é bastante glorificado e que no clipe é bastante criticado. E essa cerca branca é só um símbolo de status, né? Um símbolo de delimitação da propriedade, porque na verdade não é muito ligado à segurança, ela é só um item justamente de enfeite ornamental e um símbolo, um clichê do estado de bem-estar social, do estado de privilégio social. A cerca branca é um símbolo muito parecido com, por exemplo, o Golden Retriever, né? Aquele cachorro todo bonito e fofinho que aparece em muitos filmes e propagandas de margarina. Uma parte muito importante da letra é o refrão, em que se fala de uma vida tão confortável, vivida numa bolha, e que por conta dessa bolha, desse conforto, a gente não consegue ver qual que é o problema, a gente não consegue se dar conta das situações que vão acontecendo. E isso é muito simbolizado no clipe justamente por essa cena que vocês estão vendo aí, que mostra as pessoas entrando no parque e de olho exclusivamente aí nos seus tablets, nos seus celulares e alheias ao que está acontecendo em volta delas. Ou a gente pode pensar também que elas estão vivendo aquele momento justamente para que ele seja instagramável, ou seja, para poder colocar nas redes sociais. Esse outro trecho ele é bastante interessante porque ele fala justamente de uma solidão, né, de uma solidão que é vivida nessa utopia, né, nessa utopia das redes sociais, da vida falsa, né, essa utopia que é uma utopia falsa, e pergunta se isso algum dia vai ser suficiente, né, e coloca uma expressão muito forte, que é happily numb, que pode ser traduzido como alegremente chapado, alegremente alienado, e que lembra a gente sempre de um clipe de uma música do Pink Floyd que se chama Comfortably Numb. E todo esse processo vai se dar, todo o processo de crítica a essa alienação, né, esse controle social vai se dar no clipe Chained to the Rhythm, muito simbolizado pelo parque em que a ação toda acontece, e esse parque se chama Oblivia. E como diz a própria Katy Perry, esse nome Oblivia vem da palavra Oblivion, que em inglês significa esquecimento.
E aí, nesse trecho do make-off, a gente vê a própria Katy Perry falando isso, dizendo que o nome do parque é baseado na palavra Oblivion, que significa algo que é posto em esquecimento, ou que não é lembrado. E é muito importante notar o paralelo com 1984 aqui, porque no livro o sistema de controle é tão grande que partes da história podem ser mudadas ou apagadas de acordo com a vontade do governo. E as pessoas que são contra o regime são também postas em esquecimento, elas são levadas para a cadeia, elas são torturadas ou elas são mortas e muitas vezes são até apagadas dos registros oficiais. E a Katy Perry também coloca uma coisa interessante no making of, que ela diz que o Oblivion também é referente a pessoa estar inconsciente, ou por vontade própria ou não. E ela termina a fala dela sobre isso dizendo que o Oblivion também é referente ao estado da pessoa não saber o que está acontecendo ao redor dela. Essa questão do esquecimento, de não estar consciente do que acontece ao seu redor, inclusive lembra uma cena muito famosa, super emblemática do filme Matrix, em que o Neo, que é o protagonista, tem que escolher se ele toma a pílula azul do esquecimento ou a pílula vermelha, que é a que vai dar para ele a clarividência de toda a situação. E talvez evocando essa referência de Matrix, lembrando que o nome Oblivion do parque significa esquecimento, dentro do parque existe um posto que se chama Inferno e que distribui uma água azul. Então, vamos ver exatamente as atrações desse parque, porque elas são bastante importantes, bastante emblemáticas dentro do significado do clipe e dentro da relação que a gente está fazendo aí com 1984. É importante a gente notar como as atrações têm simbologias bastante específicas e que essas simbologias ajudam a construir justamente o sentido de dominação e de alienação. Uma dessas atrações é The Great American Dream Drop, que pode ser traduzida como a grande queda do sonho americano. Essa atração é formada por uma série de casas, todas muito parecidas, todas quase iguais, em que casais perfeitinhos entram e são pendurados, são jogados aí num brinquedo que parece muito, que lembra muito um chapéu mexicano. E dentro desse brinquedo, no funcionamento dele, as casas ficam de penduradas, ficam jogadas ao léu, ficam jogadas ao vento e em determinado momento elas caem, o que simboliza justamente a queda, né, a degringolada, ou seja, a falha desse American Way of Life. Quando a Katy Perry vai visitar essa atração no parque, ela fica encantada pelas rosas ali, a personagem dela, que se chama Rose, fica encantada pelas rosas do jardim, vai olhar essas rosas e quando ela vai olhar essas rosas acontece um momento muito marcante em que ela corta o dedo num espinho, mas o espinho, na verdade, é um arame farpado. E esse arame farpado representa justamente a imperfeição desse American Way of Life e me lembra um filme muito interessante, muito forte, muito bonito, muito bem montado, com atuações excepcionais, que é Beleza Americana, um filme dirigido pelo Sam Mendes em 1999. E que Beleza Americana no filme é justamente a rosa vermelha que aparece aí no jardim do clipe, né? De Change the Raymond, em que a Katy Perry machuca ali a mão, né, em que a mão dela sangra por conta que ela corta a mão no espinho, que é o arame farpado. E no filme Beleza Americana, as rosas vermelhas têm uma simbologia muito própria. E essa simbologia está montada justamente no fato de que Beleza Americana é o tipo da rosa. É uma rosa muito bonita, esteticamente, perfeita, só que é uma rosa sem cheiro, ou seja, uma rosa sem substância, uma rosa que é só aparência. E essa é a crítica que é feita no Beleza Americana sobre o American Way of Life. Ele é uma cultura, teoricamente, sem substância, só uma cultura de aparências. E é exatamente essa crítica sobre a cultura de aparências que a gente consegue ver aí nessa atração do parque, que é a queda, que simboliza a queda justamente do American Way of Life. Outra atração bastante importante do parque é justamente a montanha-russa. E a montanha-russa, sobre ela, a Katy Perry fala no making of. O que a Katy Perry vai falar sobre a montanha-russa no make-off é que ela, a princípio, é uma montanha-russa em que você vai com seu par romântico, alguém que pode se tornar o seu par romântico, mas que na verdade não é isso. Na verdade, ela serve para medir o quanto você consegue de receptividade, o quanto você recebe de likes na mídia social. Ela é uma crítica justamente à alta adesão que as pessoas têm e à dependência que as pessoas têm da forma como elas aparecem, do quanto elas são curtidas, do quanto as pessoas procuram elas nas mídias sociais. E algumas cenas específicas desses momentos em que a montanha-russa aparece são bastante marcantes para a gente notar isso, porque em boa parte das cenas em que a Katy Perry aparece na montanha-russa, ela está de ponta cabeça, eles estão de ponta cabeça, e também existe um túnel aí em que os símbolos de like aparecem, né, dentro da montanha-russa, e existe um outro momento no final, quando eles chegam no final da volta, em que aparece a quantidade de likes que cada um conseguiu.
No making-off também é apontado que a principal atração do parque é a roda do hamster, que aparece lá no lyric video, que é bastante emblemática naquele lyric video, como a gente viu. No parque, todas as pessoas estão indo para essa atração, todo mundo quer participar dessa atração. E as pessoas vão para ela todas em fila indiana e fazendo os mesmos movimentos repetitivos, o que é bastante marcante dentro do nome do clipe, da perspectiva do clipe de Chained to the Rhythm, ou seja, correntados ao ritmo, correntados a um determinado modelo. Ali o que é importante ver é que não tem ninguém se diferenciando, todo mundo está agindo dentro da manada, ou seja, dentro do comportamento que é delimitado para eles como comportamento padrão. No clipe, inclusive, aparecem algumas pessoas que estão dentro daquela roda e que começam a correr dentro dela e perdem o controle. Ou seja, é também um grande símbolo justamente do que acontece quando a gente entra nesse esquema de alienação. A gente perde o controle e fica à mercê das circunstâncias. E fazendo uma associação aí de novo com 1984, a gente pode pensar naquela sociedade totalitária, altamente violenta e brutal do livro, como uma grande roda de hamster em que se coloca as pessoas. Então, depois de a gente fazer essa associação, vamos recuperar um sentido que está lá no make-off, em que se fala que Oblivion, o parque onde acontece o clipe Change to the Rhythm, é todo cheio de atrações completamente absurdas para as quais vão as pessoas que são artificialmente felizes. Tem aí essa atração completamente estapafúrdica, por exemplo, que as pessoas são jogadas a uma longa distância. Tem essa outra atração que se chama Bombs Away, em que bombas ficam caindo do alto e que as pessoas têm que passar por aquele terreno. Tem esse posto Inferno, que a gente já falou que distribui água azul, cujo nome Inferno está notadamente associado a um lugar de sofrimento. Com um ponto bastante simbólico aí na construção da cena do posto, que a gente vê que a água, na verdade, quando a pessoa bebe, ela solta fogo pela boca. Outra atração do parque tem sentidos bastante interessantes é o da família nuclear, que a gente pode pensar que tem inclusive um duplo sentido nesse título, porque família nuclear pode remeter tanto a uma família mais tradicional, de homem, mulher e filhos, quanto pode fazer uma referência justamente a alguma coisa que está em jogo ali no clipe Chained to the Rhythm, que é o conflito nuclear simbolizado pelas bombas que vêm do alto naquela atração Bombs Away. É interessante a gente perceber que nessa atração existe, eles falam que é um show em 3D, mas que o 3D é absolutamente desnecessário porque as pessoas estão ali atuando naqueles papéis num palco. Então, os óculos 3D com os quais as pessoas admiram essa atração não seriam exatamente necessários. Existe ali a figura de uma mulher passando roupa, né, reiterando todo o arquétipo patriarcalista da família, o homem lendo o jornal, não fazendo nada, e a criança fazendo as suas atividades lúdicas ali no chão da sala. É muito interessante a gente perceber nessa atração o movimento dos espectadores. Todos eles entram e se sentam em fileiras perfeitamente ordenadas, fazem os mesmos movimentos para colocar os óculos e para assistir à atração. E é fácil perceber que a Rose, a personagem da Katy Perry no clipe, fica muito pouco à vontade com essa situação. E que isso vai ser referendado pela reação dela a esse ambiente, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco. Outra parte importante da letra, que tem a ver com esse momento, é a parte em que se fala coloque os seus óculos cor-de-rosa, seus óculos de lentes rosadas, no sentido de uma lente que mascara a realidade, que coloca cores mais agradáveis numa realidade dura. Todos esses sentidos de alienação dos brinquedos do parque são diferentes da dominação que existe na sociedade totalitária de 1984, mas são, de qualquer forma, sistemas simbólicos de dominação ideológica e cultural. E continua exortando um pouco as pessoas a festejarem, a dançarem, dançarem até a distorção, como se coloca na letra, ou seja, até a perda dos sentidos total. Continua falando keep on repeat, ou seja, mantenha-se na repetição, mantenha-se seguindo o padrão e fique cambaleando por aí como um zumbi perdido. Essa metáfora do zumbi é super presente no clipe. Basta lembrar dos momentos em que as pessoas, dos vários momentos que as pessoas são direcionadas a fazer um determinado tipo de coisa e ficam simplesmente repetindo os movimentos das outras pessoas, como justamente numa manada. E é isso que no clipe se chama Chained to the Rhythm, as pessoas estarem presas, submissas a um determinado padrão imposto. Ou, muito, muito pior, as pessoas aderirem voluntariamente a esse tipo de padrão, a esse tipo de norma. Mas no clipe tem um movimento de diferenciação, justamente quando a Rose, a personagem da Katy Perry, está ali naquela atração que é a família nuclear. O que acontece naquela atração é que o convidado da Katy Perry no clipe, que é o cantor jamaicano Skip Marley, que é neto do famoso Bob Marley, ele surge de dentro da televisão que aquela família nuclear está ali, né, assistindo na sala, e ele quebra justamente o que a gente chama de quarta parede, ou seja, quebra a ilusão daquele mundo ficcional.
A Katy Perry, a personagem dela, percebe isso, tira os óculos e o personagem sai de dentro da televisão e vai falar com ela. E é muito interessante que o personagem do Skip Marley, né, do cantor, ele fala, a parte da letra que ele declama, que ele canta naquele momento, é Break down the walls to connect, inspire, ou seja, quebra as paredes para conectar e inspirar. Nesse momento a gente pode voltar para o lyric video para mostrar uma coisa muito interessante, que justamente nesse momento que se fala de break down the walls to connect and inspire, a gente pode ver a letra aí na tela, aparece justamente a cena de uma parede, né, da parede vista por cima. A parede que no lyric video, como a gente sabe, pertence ao ambiente que aquele hamster está lá confinado. O Skip Marley continua cantando, né, e na letra ele fala que o tempo está sendo contado para o Império, ou seja, a dominação está sendo contestada, né? E é muito bonito porque ele fala que a verdade que esses dominadores trazem é muito precária, mas deixa claro que esses dominadores estão com os dias e com o tempo contado e vão cair porque nós somos a rebelião, nós somos os opositores. E nesse sentido é muito interessante a gente notar, como é apontado no making of, que a Katy Perry é a única personagem que aparece toda de branco no clipe inteiro. E ela é destacada dos demais justamente por conta disso. E a relação que a gente faz no 1984 com o Chained to the Rhythm é justamente essa. Em 1984 existe uma dominação por força do regime totalitário por meio da violência que leva as pessoas à alienação e à submissão coercivas. Agora, no clipe da Katy Perry a coisa é diferente. Diferente, mas também semelhante, porque mesmo que não haja, ou pelo menos pareça que não haja a violência física impositiva, existe uma outra violência, que é a violência ideológica, da dominação cultural e da imposição de um determinado padrão de pensamento que as pessoas compram, inclusive pensando que aquilo é melhor para elas. E, muitas vezes, além de pensar que aquilo é melhor para elas, percebendo talvez que aquilo é ruim, mas querendo se manter na ilusão de que é bom. É como no filme Matrix, em que a pessoa pode escolher saber da situação ou continuar no esquecimento. E é por isso que esse clipe da Katy Perry é extremamente importante, porque ele é uma denúncia do poder manipulador do sistema de comunicação da sociedade, mas ele é uma denúncia em duas vertentes. Ele mostra a força desses meios enquanto sistema de comunicação e expressão de determinados sentidos, e ele mostra também o quanto as pessoas gostam de se ater a esses meios enquanto um sistema de ilusão, enquanto um sistema de alienação voluntária do qual elas adoram fazer parte porque é mais fácil. E a Katy Perry, dentro do universo da música pop, de uma indústria massiva como a indústria musical, denuncia esse tipo de coisa. A Katy Perry, durante a carreira dela toda, sempre instigou as pessoas a terem autonomia e a pensarem por si próprias. E é por isso que eu amo Katy Perry. Então, são esses os sentidos de relação entre o clipe Chained to the Rhythm e o livro 1984 que a gente queria esclarecer. Eu espero que eu tenha conseguido deixar bem claras todas essas relações e, por favor, deem um feedback sobre esse vídeo no canal que vocês estiverem. E, como não poderia deixar de ser, eu tenho que agradecer a pessoa mais importante dentro disso tudo. My dear, dear Kate, thank you very much for everything you are and for everything you spread. I love you very, very much, my killer queen.